nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa videoaula. Eu gostaria que agora, já no início da aula, você colocasse em seu caderno as informações referentes ao cabeçalho, com o nome da Escola Terra Mater, a data da aula de hoje, dia 22/6, o conteúdo que nós estudaremos nessa aula é período, e a habilidade que você desenvolverá é compreender a formação de período composto por subordinação. Na aula anterior, nós estudamos a formação de período por coordenação, que é quando nós temos coordenadas duas orações postas lado a lado, que são orações sintaticamente independentes, ou seja, uma não depende da outra para ter o seu sentido expresso. E na aula de hoje nós vamos ver que existem outras orações que dependem da existência de outras para ter o seu sentido completo, ok? Eu encaminhei para vocês, junto com os slides, um conto. É necessário que você faça a leitura dele antes de nós fazermos a análise sintática, ok? A primeira etapa da aula de hoje, eu gostaria de lembrar, é a meditação. Então, caso você não tenha realizado a sua meditação, dê uma pausa nessa videoaula, execute a sua meditação tranquilamente e depois retorne para dar sequência aos estudos. Eu farei a explicação do conteúdo e deixarei uma atividade para que vocês possam executar, ok? Bom, no conto lido existe uma oração, uma frase que eu tirei para que nós possamos fazer a análise, certo? Bom, a minha primeira pergunta é: quantas orações há nesse período aqui? Arthur contou que viu seu filho triste em casa. Você consegue mencionar quantas orações existem ali e quais são elas? Vamos analisar? Bom, eu tenho a primeira oração aqui, Arthur contou, e tenho também uma outra oração aqui, viu seu filho triste em casa. Então perceba que eu tenho duas orações dentro do período, porque eu tenho dois verbos. Na primeira oração, eu tenho Arthur contou. Então perceba que essa oração está organizada em torno do verbo contar. Já na oração viu seu filho triste em casa, toda ela está organizada em torno do verbo ver, ok? Então a oração ela é constituída por um verbo ou por uma locução verbal, ok? Bom, agora eu pergunto a você, como que o verbo contar, que está aqui na primeira oração, ele se classifica em relação à transitividade? Ele é um verbo transitivo ou um verbo intransitivo? Ou seja, se ele é um verbo transitivo, quer dizer que ele precisa de um complemento, que pode ser um objeto direto ou indireto. Se ele é intransitivo, significa que ele não precisa de complemento, ele tem um sentido em si mesmo. Como que você classifica este verbo em relação à transitividade? Bom, eu sei que quem conta, conta alguma coisa, conta algo, não é verdade? Então, esse verbo ele precisa de um complemento. Então, eu vou classificá-lo como verbo transitivo direto. Por que direto? Porque ele é um verbo que está ligado diretamente ao complemento, sem intermédio, sem a existência de uma preposição para unir verbo e complemento, ok? Bom, agora nós temos ali a informação de que Arthur contou algo. E qual que é a função sintática desse algo, né? Que função esse algo desempenha em relação ao verbo contar? Nós vimos que é um verbo transitivo direto, que necessita de um complemento, sem preposição. Então, se o verbo é transitivo direto, não necessita, não rege uma preposição, o objeto também é direto. Então, esse algo que Arthur conta é classificado como verbo transitivo direto, ok? Bom, em relação ao período composto, as orações podem se articular por meio da coordenação, como eu mencionei no começo da videoaula, ou por meio da subordinação. A coordenação representa uma relação entre as orações que estão no mesmo nível. Elas estão no nível de igualdade, né? Sem que haja dependência sintática entre elas. Uma não depende da outra.
Já na subordinação acontece uma relação oposta, que implica uma relação entre orações que estão em níveis diferentes. Portanto, uma depende da outra, ou seja, elas não têm em si o sentido completo, elas necessitam do auxílio de outra oração para expressar o seu sentido, ok? Então, no que diz respeito a esse arranjo, a essa organização das orações no período, estar em níveis diferentes significa ter uma dependência sintática em relação a outra oração. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma oração inteira, em seu conjunto, ela desempenha uma função sintática em relação a outra, ok? Então, essa função pode ser desempenhada por sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, predicativo do sujeito, complemento nominal, também por adjunto nominal ou aposto, ok? Mas isso nós vamos ver, vamos aprofundar os estudos futuramente, ok? Em próximos conteúdos. Então, o que é necessário que você anote aí em seu caderno? Bom, que a oração subordinada é a que desempenha uma função sintática em relação à outra, ok? A oração da qual a subordinada faz parte é a oração principal. Então, se eu tenho aqui uma oração que é subordinada, que completa o sentido da outra, então eu vou ter aqui uma oração subordinada e ela está completando o sentido da outra. E esta outra é classificada como oração principal. Ok? Bom, então a atividade que eu gostaria que vocês realizassem é referente às anotações do que eu verbalizei nessa videoaula, para que você possa dar sequência aos estudos no próximo encontro, ok? Então tem mais algumas informações referentes a este conteúdo que eu deixarei para a próxima videoaula, combinado? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.